Olá, tudo bem? Eu me chamo Graziela Martins Guimarães e durante essa palestra estarei falando um pouquinho sobre a etiologia e novas estratégias terapêuticas para o tratamento da doença de Alzheimer. Então, só me apresentando brevemente, eu sou biotecnologista formada pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Eu sou uma exímia apaixonada por neurociência e por divulgação científica, inclusive eu tenho um Instagram voltado para isso, chamado Cafezinho Científico. Eu atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e trabalho então com a linha de pesquisa voltada para a investigação de um novo fármaco para o tratamento da doença de Alzheimer. Eu tenho 23 anos e também sou especialista em neuroaprendizagem e transtornos mentais. Então, alguns tópicos que eu vou falar brevemente, nesta palestra são, primeiramente, a introdução à doença de Alzheimer, a etiologia da doença de Alzheimer, fisiopatologia da doença, os tratamentos utilizados atualmente, os mais utilizados, e perspectivas futuras e novos tratamentos. Então, a doença de Alzheimer, ela é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em idosos e ela é caracterizada então por uma perda progressiva de neurônios em algumas regiões do cérebro, principalmente o hipocampo e o córtex pré-frontal. Então, algumas características comuns na doença de Alzheimer são a formação de emaranhados de beta-amiloide, juntamente com a formação de placas senis dessa proteína, a perda neuronal e degeneração, a permeabilidade da barreira hematoencefálica e a neuroinflamação, e também a hiperfosforilação da proteína tau. Esses diversos fatores vão levar, então, aqui nessa diferenciação do cérebro saudável para o cérebro com Alzheimer. Então, aqui a gente consegue comparar bem essas duas imagens, onde a gente vê uma diminuição da massa cerebral, né? E então o aumento desses ventrículos. Isso se deve também ao fator de que num cérebro saudável, esses microtúbulos que são muito importantes na estruturação do axônio, do neurônio, eles estão estáveis. Já na doença de Alzheimer, por essa formação de placas de beta-amiloide e da hiperfosforilação da proteína tau, esses microtúbulos ficam degenerados, então eles ficam desestabilizados. Então, esses fatores também levam a diversos sinais clínicos que a gente consegue visualizar tanto em pacientes com Alzheimer, tanto também em modelos animais, né? Muito utilizado os camundongos e os ratos, também o zebrafish, mas a gente consegue, né, analisar esses principais parâmetros, tanto em modelos animais quanto em humanos. Então, a perda de memória episódica, né, é um dos sintomas mais conhecidos em geral, então, perda da memória recente, a confusão mental. Então, muitas vezes essas pessoas com Alzheimer, elas se perdem, não conseguem se localizar tanto espacialmente, né? Tanto, por exemplo, não consegue lembrar o caminho para casa ou para um lugar que já era muito conhecido. Então,
Esse é um sintoma bastante conhecido. O prejuízo à tomada de decisões, o declínio cognitivo, a agressividade e a repetitividade. E de onde que vem, né, essa doença que é tão conhecida popularmente, mas não é tão conhecida a fundo? Ela pode ter um fator genético muito forte, então temos alguns genes que já são conhecidamente ligados com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Os genes dessas proteínas, a ApoE4, a PICALME, a BIN1, a TREM2, a CRU e as presenilinas 1 e 2. Também muito voltado aos hábitos de vida, principalmente alimentação e exercício físico. Então, já se tem muitos estudos que comprovam que uma alimentação mais saudável e ter uma rotina de exercício físico, de atividade física, são fatores neuroprotetores para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, essas pessoas que possuem hábitos de vida mais saudável, também a presença de uma rotina de sono boa, são fatores que ajudam essa pessoa a não desenvolver a doença de Alzheimer. A inflamação sistêmica também, mais para frente vamos ver que a inflamação é muito presente na doença de Alzheimer e tudo começa com uma inflamação sistêmica. Um outro fator é a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, a maior parte dessas pessoas que possuem síndrome de Down, no futuro, elas desenvolvem doença de Alzheimer também. O envelhecimento, né? O envelhecimento é uma questão fisiológica, mas quando se envelhece mal, entre muitas aspas, quando se envelhece sem uma qualidade de vida, sem uma alimentação regrada, também pode ser um fator de desenvolvimento da doença. E também outras doenças pré-existentes, como colesterol, diabetes, também a questão da pressão. São doenças que predispõem essa pessoa a desenvolver a doença de Alzheimer. Então, falando um pouquinho mais sobre a inflamação, o que acontece em primeira instância, digamos assim, é o estresse oxidativo. Então, no nosso corpo, nós produzimos fisiologicamente, a partir da maquinaria das mitocôndrias, também pelo processamento de proteínas e assim por diante, o funcionamento de enzimas também, algumas produzem radicais livres. E esses radicais livres são o quê? São moléculas que possuem um elétron desemparelhado em sua estrutura. Então, quando se tem esse radical livre, se necessita de um antioxidante que vai fazer, então, a doação de um elétron para estabilizar esse radical livre. Então, o nosso corpo ele produz fisiologicamente elementos também antioxidantes, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Dentro desses tipos de radicais livres formados pelo corpo estão as espécies reativas de oxigênio, que são as mais conhecidas. E, em especial no cérebro, há um alto consumo de oxigênio e uma pouca produção desses elementos antioxidantes que vão conseguir. Então, no cérebro não há tanta essa neutralização das espécies reativas.
Então, esse é um fator muito negativo, né? Então, fisiologicamente, o nosso cérebro já é mais suscetível à ação desses radicais livres. E também no nosso cérebro é um rico conteúdo lipídico, o que também é um fator negativo. Então, aqui, esses radicais livres, como eu falei, vêm do próprio funcionamento das mitocôndrias, da entrada de micróbios e de outros elementos invasores no cérebro ou no próprio organismo, de reações enzimáticas, do estresse no retículo endoplasmático e também como uma resposta às proteínas não dobradas. Então, quando há um mau dobramento de proteínas, também há o aparecimento de radicais livres, de reações metabólicas no peroxissomo, da radiação e também, como eu falei, de enzimas. E aqui tem um exemplo da NADPH oxidase. Então, falando um pouquinho mais sobre como acontecem essas defesas antioxidantes. Nós temos defesas antioxidantes endógenas, enzimáticas. Então, a superóxido de dismutase é uma enzima, uma dessas enzimas. A catalase, a glutationa peroxidase. Também temos outras, a glutationa redutase. E também temos algumas defesas antioxidantes endógenas, então também são produzidas pelo nosso organismo, mas são não enzimáticas, como por exemplo o ácido lipoico, a glutationa, a bilirrubina e a melatonina. Então, essas moléculas, elas também agem para conseguir neutralizar as espécies reativas. Também podemos ingerir, né, alguns tipos de elementos antioxidantes. Então, no grupo das antioxidantes naturais, temos a vitamina A, presente nos alimentos como a cenoura, a vitamina C, presente na laranja, as cromonas, que são elementos muito encontrados em alimentos como açafrão, o beta-caroteno, os flavonoides, que são encontrados, por exemplo, na uva, e também elementos químicos mesmo, como o enxofre, né, que é muito encontrado em alimentos provenientes do leite, alimentos proteicos. E também o selênio, que é encontrado, por exemplo, em alimentos como castanhas. Então, esses elementos químicos, em especial o enxofre e o selênio, já também se mostraram como elementos que, quando estão na estrutura de fármacos utilizados no tratamento do Alzheimer, eles potencializam o efeito antioxidante dessas moléculas. Então, esses dois elementos aqui são muito visados quando se pensa em desenvolvimento de fármacos para a doença de Alzheimer. Já as fontes sintéticas, né, exógenas sintéticas, temos aqui, por exemplo, o BHT, o BHA, o TBHQ e também o propilgalato. Agora, então, adentrando no campo da fisiopatologia da doença de Alzheimer, então há diversas hipóteses e teorias que explicam a origem e o desenvolvimento dessa doença. Então, eu vou trazer aqui as mais consolidadas e também algumas
mais recentes, mas que estão sendo muito estudadas. Então já se tem bastante literatura sobre essas teorias. Então a primeira delas é a teoria mitocondrial e do estresse oxidativo. Então, como eu falei, o estresse oxidativo ele aparece quando há um desequilíbrio entre os elementos oxidantes e as defesas antioxidantes. Então, quando há um desbalanço entre esses dois elementos, então quando se tem maior formação de radicais livres e as nossas defesas antioxidantes, tanto as endógenas quanto as exógenas, provenientes da alimentação ou então de compostos ingeridos, quando essas defesas não são suficientes para combater os elementos antioxidantes, se tem então a formação do estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo ele vem em maior escala pelo funcionamento das mitocôndrias. Então, quando há uma disfunção mitocondrial, ela começa a produzir mais espécies reativas. E essas espécies reativas, então, vão desencadear diversas disfunções no nosso organismo. Quando se tem maior formação dessas espécies reativas, há uma maior ativação microglial. Então, as micróglias, quando elas são superativadas, elas levam a um quadro de neuroinflamação, a uma menor potencial de ação mitocondrial e menor também produção de ATP. Então, isso leva ao aumento das caspases, que consequentemente levam à apoptose, há também uma menor produção de proteínas que estão relacionadas ali à função de desfosforilação da proteína tal, como a PP2A, e uma maior produção, então, das proteínas que fazem a fosforilação da proteína tal. Depois vamos adentrar um pouquinho mais nessa teoria, vai ficar mais fácil de entender. Então, duas dessas proteínas conhecidas são a GSK3-beta e a CDK5. Então, isso vai levar a uma hiperfosforilação da proteína tal e, consequentemente, a formação de emaranhados neurofibrilares e também a maior produção de espécies reativas leva a disfunção proteossômica, então a uma disfunção do proteossomo que vai começar então a ocasionar o dobramento de proteínas incorreto. E isso também está relacionado ali com a questão do acúmulo de beta-amiloide, que é algo muito conhecido também na doença de Alzheimer. Então, outra teoria que busca explicar o desenvolvimento da doença de Alzheimer é a teoria da neuroinflamação. Então, na teoria da neuroinflamação ou a hipótese neuroinflamatória, ela fala muito sobre a função da microglia. Então, essa microglia, quando ela está sendo ativada constantemente, ela leva a um recrutamento de astrócitos para o cérebro. Então, o que é isso? Então, essa microglia, ela está superativada. Então, ela está recebendo muitos sinais para fagocitar, né, essas proteínas mal dobradas, principalmente a beta-amiloide. Então, como consequência dessa superativação microglial, ela faz então o recrutamento também de astrócitos.
causando então um quadro de astrocitose reativa. Então, quando se tem muito recrutamento desses astrócitos, leva a essa reação da astrocitose reativa. A presença das placas de beta-amiloide também é prejudicial ali quanto à ligação com os Toll-like receptors, que são os TLRs. Então, quando essa beta-amiloide não consegue ser eliminada nem pela função microglial, pela fagocitose, nem pela ação dos astrócitos, ela consegue se ligar a esses receptores e isso leva então à ativação da via do NF-κB. O NF-κB, então, ele é o fator nuclear κB e ele está envolvido na função de... Ele desempenha um papel de fator de transcrição proteico. Então, ele é um complexo de proteínas que está envolvido na transcrição de outras proteínas. E quando essa via está muito ativada, ela também favorece a produção maior de óxido nítrico, que também é um radical livre. Então, com essa maior produção de óxido nítrico, também a produção de outras espécies reativas, as espécies reativas ao oxigênio e ao nitrogênio. E isso, então, forma um ciclo deletério, um ciclo maléfico, né? Então, um ciclo que vai levar a maior produção de proteínas como a beta-secretase 1, a gama-secretase, de citocinas pró-inflamatórias, então fortalecendo, agravando ainda mais esse quadro de neuroinflamação e, como falei, do óxido nítrico. E tudo isso, então, leva a uma hiperexcitabilidade dos neurônios e uma disfunção sináptica. Então, prejudica bastante ali a transmissão de sinapses. Outras duas teorias agora são as teorias colinérgicas e dopaminérgicas. A teoria colinérgica, ela se baseia então na função da acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor muito importante ali na função do declínio cognitivo. Então, é um neurotransmissor bastante envolvido nas funções cognitivas e quando num cérebro com Alzheimer há uma menor quantidade desse neurotransmissor ali na fenda sináptica. Então, ele não consegue desempenhar sua função de forma eficaz. Então, aqui temos o ciclo de produção desse neurotransmissor. Então, primeiramente, aqui a acetilcoenzima A junto com a coenzima A forma essa acetilcolina. A acetilcolina, ela é invesiculada, então ela é protegida por uma vesícula que depois vai se fundir à membrana pré-sináptica do neurônio pré-sináptico, no caso, para então liberar esse neurotransmissor na fenda sináptica e a partir disso ele pode tanto se ligar ao receptor de acetilcolina quanto sofrer a ação da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima
que ela é responsável por fazer a degradação dessa acetilcolina na fenda sináptica. Então, na doença de Alzheimer, a maior produção e atividade dessa enzima. E o que isso leva, né? O que isso acarreta? Com uma maior produção dessa enzima, a acetilcolina está sendo também mais degradada. Então, faz com que os níveis de acetilcolina sejam diminuídos ali na fenda sináptica. Então, essa enzima, ela degrada a acetilcolina em acetato mais colina, e a colina apenas é recaptada para o neurônio pré-sináptico por esse transportador de colina e entra novamente nesse ciclo de produção de acetilcolina. Outra teoria que também busca explicar a fisiopatologia da doença de Alzheimer é a teoria dopaminérgica. Então, ela trata sobre o sistema de produção e atividade da dopamina no cérebro. Então, outros estudos já relataram que os pacientes com a doença de Alzheimer possuem uma disfunção nesse sistema, também com os menores níveis de dopamina, ou menores níveis, ou também a menor afinidade e densidade dos receptores de dopamina, em especial o D2R, que é um receptor muito relacionado com a função cognitiva e de memória, e também a própria dopamina, né, está relacionada muito com a regulação de humor. Então, essa dopamina, quando ela é liberada na fenda sináptica, ela pode seguir por 3 caminhos. Ela pode ser degradada. Então, a dopamina, diferente da acetilcolina, ela é degradada por 2 enzimas, a monoamina oxidase B e a CONT. A CONT é a catecol ometiltransferase e ela não é tão estudada relacionando com a doença de Alzheimer, mas ela tem muita função no transtorno depressivo maior, que é uma das principais comorbidades, né, do Alzheimer. Então, também tem sido visada como um alvo no desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de Alzheimer. E também essa dopamina, ela pode ser recaptada, né, pelo transportador de dopamina e voltar para o neurônio pré-sináptico. Então, o que essa teoria vem explicar, como eu falei, é que com os menores níveis de dopamina nessa fenda sináptica, ela também não vai conseguir desempenhar a sua função fisiológica. Outro neurotransmissor que também está bem envolvido na doença de Alzheimer é a serotonina. Então, a teoria serotoninérgica não é tão falada, não é tão conhecida na doença de Alzheimer, mas já foi relatado que, por exemplo, nesse estudo que eu trouxe, que fala sobre o sistema serotoninérgico, a cognição, também relacionada com a doença de Alzheimer. Então, aqui temos os receptores de dopamina, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal. E eles estão relacionados a diferentes aspectos, diferentes processos. Então, o processamento de memória, a visão espacial, a função de tomada de decisão e também de atenção.
né? Então, quando se tem uma menor função, uma menor expressão desses receptores serotoninérgicos, também vai afetar, né, a atividade da serotonina no cérebro, levando à disfunção nesses processos relatados. Outra teoria que também vem explicar a função de neurotransmissores é a teoria glutamatérgica. Então, o glutamato, ele tem, ao contrário das outras teorias, que há uma menor função dos neurotransmissores, na doença de Alzheimer o glutamato está aumentado. Então, há uma maior expressão desses receptores NMDA, que são os receptores glutamatérgicos. Então, quando esses receptores glutamatérgicos são maiores, são expressos, mas também há uma maior produção de glutamato. Então, e consequentemente, né, ele faz mais a sua função no neurônio pós-sináptico. E isso leva à morte neuronal por excitotoxicidade. Então, é tanto glutamato agindo no cérebro que ele se torna tóxico para esse neurônio pós-sináptico. Outra teoria, essa já bastante difundida e conhecida, é a teoria amiloidogênica. Então, aqui nós temos a proteína precursora amiloide, que é a APP, e ela pode seguir para duas vias diferentes, tá? Se ela for clivada por essa alfa-secretase, ela desempenha sua função fisiológica. A proteína beta-amiloide, a proteína amiloide, ela tem uma função fisiológica no cérebro que é da manutenção da barreira hematocefálica. Então, ela, quando segue por essa via não amiloidogênica, ela desempenha sua função fisiológica. Já quando ela segue sendo clivada pela beta-secretase ou pela gama-secretase, ela, então, é formado esse peptídeo de beta-amiloide. Aqui nós conseguimos comparar, né? A gama-secretase, ela cliva esse peptídeo bem no meio. Já a beta-secretase cliva um pouquinho acima do peptídeo e a gama-secretase cliva um pouquinho abaixo do peptídeo. Então, forma esse peptídeo de beta-amiloide. Esse peptídeo, por sua vez, vai se agregando e forma essas placas de beta-amiloide. Então, na beta-secretase, o que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido uma mutação na proteína precursora amiloide que vai aumentar a clivagem da beta-secretase. Então, essa beta-secretase fica mais ativa. A beta-secretase também, anteriormente, eu posso ter me referido a ela como BACE1, é a mesma proteína. A gama-secretase já, ela é decorrente de mutações
presenilina, tanto a 1 quanto a 2, que vão aumentar a atividade dessa enzima gama-secretase. Então, isso vai levar, né, a uma clivagem anormal da APP, levando ao acúmulo de amiloide. E o que esse acúmulo causa? Causa a interferência de sinapses, como eu falei lá no início, atrofia de processos celulares, ativação glial e apoptose neuronal, tanto de neurônios colinérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos, que eu não trouxe aqui a hipótese da noradrenalina, mas também existe essa função da noradrenalina na doença de Alzheimer, dos neurônios GABAérgicos, né? Então, o GABA, ele tem uma função de inibitória, ao contrário do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Então, são elementos que deveriam se equilibrar no organismo. Então, quando na doença de Alzheimer é uma disfunção desses neurônios e dos níveis neuronais também. Então, outra teoria que visa explicar a fisiopatologia da doença de Alzheimer, também bem conhecida essa teoria, é a hipótese da hiperfosforilação da proteína tau. Então, a tau, ela é uma proteína pertencente às proteínas associadas aos microtúbulos. Então, fisiologicamente, ela tem essa capacidade de interagir com os túbulos, favorecendo então a polimerização, a formação e estabilidade desses microtúbulos. E para isso ela tem que sofrer um processo dinâmico de fosforilação e desfosforilação. Então, as quinases, elas são responsáveis por adicionar um grupo fosfato nessa proteína tal associada aos microtúbulos. Já as fosfatases fazem a função inversa. Então, elas retiram o grupo fosfato dessa proteína tal. Quando há um desequilíbrio entre esses dois tipos de enzima, as quinases e as fosfatases, então há uma hiperfosforilação da proteína tal, que vai acarretar uma desestabilização dos microtúbulos, favorecendo assim, então, a formação de emaranhados neurofibrilares da proteína tal, que por sua vez vão causar ainda mais desestabilização desses microtúbulos aqui presentes no axônio neuronal. Outra teoria, essa mais recente, mas que eu particularmente gosto muito de estudar sobre ela, é a hipótese da disbiose intestinal. Então, o que explica essa teoria? Essa teoria vai muito de encontro com a função de micro-organismos benéficos, né? E micro-organismos patogênicos no organismo. Então, lá no nosso intestino, nós temos uma coisa chamada microbiota. Todos vocês já devem conhecer, mas a microbiota ela é um conjunto de micro-organismos que vão habitar determinado ambiente. Esses micro-organismos podem ser bactérias, podem ser protozoários, podem ser vírus, podem ser arqueas, podem ser fungos e assim por diante. Todo tipo de micro-organismo pode fazer parte da microbiota gastrointestinal.
E quando eles estão em equilíbrio, eles vão contribuir então para a manutenção da homeostase, do funcionamento normal do corpo humano, por meio da digestão, da produção de vitaminas, da proteção contra patógenos e dentre outros fatores. Então, esses micro-organismos, eles vivem em equilíbrio, deveriam viver em equilíbrio. No entanto, na doença de Alzheimer, há um desequilíbrio entre os micro-organismos patógenos, os micro-organismos maléficos ao corpo e os micro-organismos não patogênicos. E isso faz então com que a nossa microbiota gastrointestinal entre em um estado de disbiose. O que é isso? É justamente o desequilíbrio entre esses dois tipos de micro-organismos, e isso vai acarretar em diversos fatores. Acarreta na maior ativação dos Toll-like receptors. Então, lá na teoria da neuroinflamação, nós comentamos um pouquinho da função dos Toll-like receptors. Eles também estão presentes lá no intestino. Então, a maior ativação dessa via de sinalização, maior produção de espécies reativas, agravando o quadro neuroinflamatório. Outro fator muito danoso é a maior produção de citocinas pró-inflamatórias nesse organismo. Então, essas células dendríticas tentam, juntamente com os macrófagos, elas tentam fazer voltar ao quadro de simbiose, ao quadro de homeostase, tanto pela função da fagocitose, tanto pelo próprio sistema imune, né? Então, como decorrência da ativação desse tipo celular, a maior produção de citocina que vai entrar, então, na circulação sistêmica e vai chegar lá no cérebro. Outro fator é que essa barreira gastrointestinal também vai ser afetada. Ela fica mais suscetível à infiltração desses micro-organismos. Por quê? Porque ela se torna mais permeável. Então, também é uma função muito relacionada com a doença de Alzheimer, que quando se tem um paciente com essa barreira mais permeável, a barreira hematocefálica também fica mais permeável. Então, ela fica mais vulnerável, mais suscetível à infiltração tanto de micro-organismos quanto de citocinas pró-inflamatórias, de espécies reativas. Então, tudo isso agrava ainda mais o quadro de neuroinflamação. E também a função aqui do nervo vago, né? O nervo vago é que vai fazer toda essa comunicação entre o intestino, né, a microbiota gastrointestinal e o cérebro. Então, ele vai pegar toda essa sinalização do ambiente do intestino e vai levar essas informações ao cérebro. Essas informações também podem seguir por uma via indireta, né, da circulação sistêmica mesmo. Mas a via mais conhecida, mais estudada, é com a função do nervo vago. E então,
são vários tratamentos que buscam combater algum aspecto da doença de Alzheimer. Então, aqui, os mais conhecidos, os mais utilizados, são os inibidores da acetilcolinesterase. Aqui eu trouxe como exemplo a donezepila ou donezepil e a rivastigmina. Então, esses dois compostos, eles visam fazer a inibição da acetilcolinesterase e, assim, aumentar a função cognitiva desse paciente. Então, outro tipo de fármaco utilizado no tratamento da doença de Alzheimer atualmente são os bloqueadores dos canais de cálcio, como a isradipina e a amlodipina. Então, esses bloqueadores, eles conseguem aumentar os níveis de cálcio e também melhorar a circulação de sangue, né? E também conseguem ter alguma função ali na modulação da neuroinflamação. Outro tipo de medicamento utilizado são os com ação anti-amiloide. Então, temos aqui agentes redutores de beta-amiloide, agentes que vão agir ali na depuração de beta-amiloide, então esses agentes, como o bexaroteno, ele faz a remoção dessa beta-amiloide, principalmente ali pela via da proteólise. Então, vai fazer a quebra dessa proteína. E também temos aqui fármacos que reduzem o acúmulo de beta-amiloide. Então, impedem delas se ligarem um peptídeo ao outro. Também temos aqui anti-inflamatórios, aqui até mesmo antibióticos, o valsartan, que é um bloqueador do receptor de angiotensina, e então com isso ele consegue reduzir a inflamação. Então é uma classe de medicamento também utilizada no tratamento da doença de Alzheimer. E também a memantina. A memantina, ela é uma antagonista do receptor NMDA, que é aquele receptor que eu falei lá na teoria glutamatérgica, que está sendo muito expresso, está sendo muito ativado. Então, quando se tem essa função antagonista, ela impede que o glutamato se ligue no receptor. Então, há uma menor atividade glutamatérgica com o uso desse fármaco também, ali junto com os inibidores da acetilcolinesterase, são os mais conhecidos e descritos sobre sua função na doença de Alzheimer. E, então, quais são as perspectivas futuras? Aqui eu não coloquei no slide, mas como a gente viu ali antes, a maior parte desses medicamentos age apenas em uma via, apenas em uma hipótese da doença de Alzheimer. Então, uma coisa que se busca muito hoje em dia é o desenvolvimento de fármacos multi-alvo, ou seja, que vão agir em mais de uma hipótese, digamos assim. Vai conseguir atenuar, por exemplo, a acetilcolinesterase, mas também atenuar MAO-B, mas também consegue se ligar ali no receptor glutamatérgico e consegue fazer essa modulação. Então, com um fármaco que consiga agir em mais de um local e que não seja tão tóxico, porque muitos medicamentos conseguem sim atenuar a doença de Alzheimer, mas são hepatotóxicos.
Então é muito difícil se ter um tratamento que não seja tóxico, que não traga tantos efeitos colaterais para esse paciente com doença de Alzheimer. Então aqui, como outros futuros tratamentos, eu trouxe também a terapia gênica, que é muito estudada, muito conhecida, né? Terapia gênica, então, vai fazer principalmente com CRISPR, né, com o surgimento do CRISPR, fazer uma edição no genoma, né, ou em parte desse gene, para conseguir, então, principalmente agir na função ali da redução ou dos emaranhados neurofibrilares da proteína tal, ou então nas placas de beta-amiloide. Então, esses são os principais caminhos para a ação dessa terapia gênica. Outro método que é bastante tem ganhado bastante destaque é a imunoterapia. Então, nós já até temos um imunoterápico, o aducanumab, tá? Esse aducanumab, ele é anti-amiloide, né? Então, ele vai agir ali na beta-amiloide. E ele é um anticorpo monoclonal. Então, também é um anticorpo que é produzido em laboratório. E ele vai fazer a depuração dessas placas senite beta-amiloide presentes no cérebro do paciente com Alzheimer. Outras abordagens que não ganham tanto destaque quanto os fármacos, mas deveriam, pois já há bastante literatura, né, como eu já falei lá na etiologia, da função do exercício e de uma alimentação regrada, saudável, e também do sono. Então, esses fatores, eles não têm tanto destaque, mas necessitam ter, né? Porque tanto o exercício quanto a alimentação, quanto um sono de qualidade, são fatores neuroprotetores. Tanto eles fazem a prevenção do desenvolvimento não só da doença de Alzheimer, mas também de outros transtornos, como a ansiedade e a depressão. Como também eles têm sido descritos como meios de atenuar os sintomas e a progressão da doença de Alzheimer. Claro que eles não vão ser um tratamento sozinhos, né? Sempre vai ter a necessidade do uso de algum tipo de fármaco. No entanto, são tratamentos complementares, né? Que são importantes nos pacientes com a doença de Alzheimer. E também os estímulos mentais. Isso pode ser com jogos de tabuleiro, com se o paciente ainda consegue, né? Leitura de livro, outros estímulos como caça-palavras, palavras cruzadas, enfim, tudo isso auxilia ali na remediação, ou pelo menos para trazer um pouquinho mais de qualidade de vida para esses pacientes. Outro fator é a psicoterapia, né, juntamente com o que eu já falei das abordagens multimodais e dos fármacos. Então, a psicoterapia também é muito importante para esses pacientes. E o uso de probióticos e prebióticos, né? Os prebióticos, fibras
alimentos ricos em fibras, principalmente, e o uso de probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos que, quando são ingeridos em uma dose adequada, eles vão conferir algum tipo de benefício para o organismo hospedeiro. Então, na doença de Alzheimer, como eu falei, há um desequilíbrio de micro-organismos. Então, esses probióticos são os micro-organismos bons que esses pacientes podem ingerir para conseguir trazer a homeostase novamente ali para a microbiota gastrointestinal. Então, a gente já viu que tem bastante relação entre a microbiota e a doença de Alzheimer, então o uso de probióticos, juntamente com os fármacos, também tem sido bastante usado, estudado como uma estratégia terapêutica complementar. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço pelo convite em fazer essa palestra e espero que estejam tendo um bom evento. Até mais!